Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Alexandre Azevedo e mais uma vez estamos aqui no Fábrica D para tratar de Química, mais precisamente de Físico-Química, que é uma matéria super importante para a prova do IME, do ITA e também da SpaceX. Lembrando que a FEFON Escola Naval não cai esse conteúdo de Química, ok? E você, antes de mais nada, que está aqui chegando e não conhece ainda a gente, não esquece de assinar o canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Sem isso, o YouTube acaba não entregando para você as nossas novas aulas abertas. Para quem não sabe, a gente tem uma plataforma de ensino chamada Fábrica D, no endereço fabricad.online. E a gente tem curso para SpaceX, para FEFON, Escola Naval, IME, ITA, Medicina e até mesmo para apoio ao nível superior, para quem está dando os primeiros passinhos, os primeiros períodos de engenharia ou de economia e já está tomando bomba em cálculo, por exemplo, ou em equações diferenciais, que são os nossos cursos, por enquanto, só ainda, por enquanto, oferecidos. Ou seja, em breve teremos muito mais, tá? E Química no IME, no ITA e na SpaceX é uma matéria muito importante. E mesmo para o IME, para o pessoal cabeçudo, é uma matéria que pega porque geralmente o cara que não quer engenharia química, ele não tem um amor tão grande quanto por matemática e física. Mas a prova vem rasgando. Então você tem que estar preparado para essa matéria. Na SpaceX também o pessoal tem dificuldade e esse conteúdo aqui também vai entrar no plano SpaceX como parte de aprofundamento. Está totalmente dentro do que pode ser cobrado. E para o IME até uma matéria normal, é uma questão, digamos que entre aspas, normal, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar então aqui, joga a questão na tela. Ele fala o seguinte. Observe o equilíbrio em fase gasosa. O gás A dando origem a 2 mols do gás B. No recipiente de volume fixo, introduziu-se reagente A até que a pressão alcançasse inicialmente N atmosferas. O reagente A começa a se transformar em B até que no equilíbrio a pressão total alcance o valor de P atmosferas. Sublinhe isso aí, tá? Se α é o grau de equilíbrio para a decomposição de A e K é sua constante de equilíbrio em função das pressões parciais, a expressão que relaciona K, P e α é. Então, volta agora para mim, gente. Se você observou o enunciado que apareceu na tela, ele quer o grau de dissociação em função da pressão total que ele chamou de P. Essa pressão total é a pressão quando o equilíbrio já está atingido, já estamos em situação estável na reação. E também do N, que é a pressão inicialmente que eu tenho lá do gás A antes da reação começar a se fazer, a se desenrolar aqui. Então, galera, vamos lá, tá? Você pode fazer sempre essa tabela de o que eu tenho no início, o que reagiu e o que eu tenho ao final, ou com as concentrações molares, ou com as pressões parciais. Num eu vou estar lidando com o Kc, né? E no outro eu vou estar ligando com o Kp. Um é a constante que usa as pressões e o outro é a constante que usa as concentrações molares. É claro que existe aquela formulazinha, né? Kp igual ao cacete do ratinho, onde o R é aquela constante dos gases, o T é a temperatura em Kelvin, Kc é a constante quando eu uso concentração molar, Kp é quando eu uso das pressões e ΔN é a variação de mols entre produtos e reagentes, mas apenas de moléculas de gás, ok? Só vale aqui ver a variação em mols do que eu tenho entre produtos e reagentes que são gases, beleza? Tá? Não vale contar alguma coisa, por exemplo, no estado sólido. Beleza, então. Mas aqui eu não vou precisar disso. Como eu estou tratando sempre de pressão, é o Kp mesmo do qual ele está falando aí na questão, tá, gente? E aí, nem tem temperatura, nem nada dado para ser o outro Kc. E aí, a forma de lidar com isso é a mesma coisa de quando eu estou fazendo com concentração molar, ou seja, se eu começo aqui com N até M, essa questão não falou nada, tenho nada formado ainda de produto, agora a reação vai se desenrolar. Eu poderia chamar de X o que vai ser consumido de reagente para dar origem ao produto. Mas como eu tenho um grau de decomposição ou de dissociação, não é dissociação porque na verdade não está sendo quebrado, né? Está só virando gás B. Mas como eu tenho um grau de decomposição, o que vai acontecer aqui? Você tem que esse alfa é um percentual da pressão inicial do A que vai ser usado para dar origem ao produto. Ou seja, tantos por cento de N, alfa N, vão dar origem ao produto aqui à direita. Mas como a reação aqui das constantes é de 1 para 2,
Cada um que reage desse lado gera um 2 desse. Então aqui você vai ter 2 alfa-N, o dobro disso daqui. Então no final você vai ter o quê? Ó? Tinha N, reagiu alfa-N, ele termina com N menos alfa-N. Desse lado, ele começou com 0, surgiram 2 alfa-N, eu terei 2 alfa-N mesmo no final de produto. Só que eu não posso ignorar o fato que ele falou pra gente que a pressão total de equilíbrio é igual a P. Então, minha gente, quando eu somo as pressões de produto e reagente ao final, isso tem que ser igual a P. Então, o que vai ficar então aqui? Ó? Você vai ter que N menos alfa-N mais 2 alfa-N igual a P. 2 alfa-N menos alfa-N fica N mais alfa-N igual a P. E aí o N vai entrar em evidência. O N entrando em evidência, você vai ter N, que multiplica 1 mais alfa, tudo isso igual a P. Aí pronto, né? E vamos ver aí qual é a melhor forma de usar isso daí. Vocês vão do P, vão do N. Vamos guardar aquela expressão ali por enquanto, tá? Então isso aqui, fica no cantinho dele, bonitinho, aqui guardadinho, para ser usado em algum momento, tá? Vamos prosseguir. Bom, como que se monta a constante de equilíbrio, né? Você vai ter que aqui, ela será a pressão do gás B elevado ao quadrado, porque é o coeficiente que eu tenho aqui, sobre a pressão do gás A elevado a 1, porque o coeficiente dele aqui é 1. Pressão final do gás B é 2 alfa-N. Pressão final do gás A é N menos alfa-N. Vamos dar uma olhada nessa conta. Ó, aqui vai ficar 4 alfa-2N2. Agora é a parte algébrica, né? O N aqui embaixo você pode colocar em evidência. Corta o de cima com o de baixo. Você vai ter, então, 4 alfa-2N sobre 1 menos alfa. Só que quando você analisa as expressões finais, bota na tela aí de novo, gente. Você está vendo que o alfa está em função apenas do K e do P. Ele não está em função do N, volta. Se ele não está em função do N, então é melhor que eu isole o N aqui em cima, ó. Então daqui, o que vai acontecer? Venha, tá? O N é P sobre o mais alfa, né? Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí, meu amigo, quando você substituir ali, é só alegria. Vai dar um produto que nem o professor. Notável, né? Então, ó, você vai ter o quê? Que o K, ele vai ser 4 alfa-2 sobre 1 menos alfa, vezes o N, que é P sobre o mais alfa. Então, esse 1 mais alfa com esse 1 menos alfa embaixo é um produto notável da forma A mais B por A menos B. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o K vai ser 4 alfa-2P sobre 1 menos alfa-2. Ok? Joga isso para a esquerda. Fica K menos K alfa-2 igual a 4P alfa-2. E aí, como ele quer, lembrando o alfa, nas opções está para marcar o alfa, vamos pegar então aqui, ó, e isolar esse alfa, tá? Então, o que você vai ter aqui? Joga isso para a direita, fica K igual a alfa ao quadrado, que multiplica K mais 4P, aí beleza. Isso está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O alfa ao quadrado, ele daria K sobre K mais 4P. Mas repara, gente, ele ao quadrado vai dar isso. Se ele ao quadrado vai dar isso, isso é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada em ambos os lados. E tirar a raiz quadrada em ambos os lados é a mesma coisa que o quê, gente? Que você elevar a 1/2, né? Então, no final das contas, teremos que o alfa é essa expressão zeta daqui, elevada a meio. O que, se não me engano, na questão dá a letra E de elefante, tá? Então, você da frente, você printar aí. Questão bem legal, existem várias outras que nem essa na nossa lista. Então, fica ligado que faremos mais para a gente treinar isso aqui e te deixar
tão forte em matemática e física e também em química agora aqui comigo, beleza? Um beijo, já já eu tô de volta. Bom, seguindo aqui, meus amigos, próxima questão, ele fala o seguinte. Na dissociação térmica AB, gás AB, dando origem aos gases A e B, se a pressão inicial for de 5 atmosferas, a pressão no equilíbrio será de 6 atm. Nas condições indicadas, o grau de dissociação será de quanto? Bom, volta para mim, volte para a luz, Caroline. Então, galera, o que acontece aqui? Você tem uma questão até simples, né, comparada à anterior da sequência que está fazendo. Eu tenho um gás AB que vai se dissociar nos gases A e B. Então, se realmente essa questão não falou nada, eu tenho nada ainda desses dois, estão se formando agora. Então, eu tenho 5 atm disso, 0 desse, 0 daquele. Eu não sei quanto de fato disso que reagiu. Eu só sei que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. Mas com isso dá pra gente fazer questão sim. Respira fundo, que tem gente que às vezes nessas questões fica muito nervoso, achando que falta dado. E cara, tá tranquilo. Vamos chamar de X o número de ATMs, né, que foram usados do reagente para dar a fração da pressão, né, parcial do reagente, que foi usada para dar origem dos produtos. Como aqui é a relação de 1 para 1 nos coeficientes, né, já tudo equilibrado, então eu vou ter X ATM de A se formando e X ATM do B como sendo a pressão parcial dele surgida aqui durante a reação. Que vai ser também, no caso, a pressão final de cada um deles, né? Vai ficar 0 mais XX, 0 mais XX, e aqui vai terminar como 5 menos X. Tinha 5, reagiram no X, e é com isso que eu fiquei. A questão nem pede o valor da constante de equilíbrio, é bem simples. Ele fala que a pressão no equilíbrio é de 6 atm. E o que é a pressão no equilíbrio? É a pressão total do sistema, ou seja, somando a de todos os produtos, mas a de todos os reagentes, essa pressão total tem que ser igual, no caso, a 6, galera. Então, aqui, quando eu somo esses três valores, é que você vai ter o 6 do qual ele está falando. Ah, é isso, professor Fortão? É, que aí você vai ter, ó, menina. Eu pensei que fosse mais difícil, garota. Pois é, então aí, ó, você vai ter o quê? Aqui você corta, e aí você vai ter que, no caso, ó, tá vendo? É assim que eu resolvo os meus problemas. Cortando. E aí vai ficar 5 mais x igual a 6. Aí ele é um psicopata. Então o x vai dar 1 atm. Tá? Então, bebê, calma, não se assusta. Aqui eu tenho que, no final do reagente original, de 5 atms, 1 atm reagiu. É justamente a proporção que esse 1 atm representa no total de 5 que vai me dar o grau de dissociação que ele está pedindo. É o percentual que isso representa dos 5. Você pode dividir, pode fazer regra de 3, mas pelo amor de Deus, né? A gente não vai dividir, né? O alfa, no caso aqui, ó, seria 1 dividido por 5, mas se você quiser, faz 5 está para 100%, assim como 1 está para taranã%, que é a mesma coisa, tá? E dividindo 1 por 5 vai dar 0,2, que é justamente a mesma coisa que 20%. Então, é isso. Essa é a resposta que ele queria. Gabarito, então, Larry B, tá bom? Então, vê se tudo bem aqui. Mais uma vez, estou na frente para você tirar minha cara bonita, minha pele de pêssego para você tirar seu print. E já já, estamos de volta com mais questões, que isso é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade, mesmo no IME e no ITA, que o pessoal, quando não é engenharia química que o cara quer, aí o pessoal já não tem tanto amor pela química quanto teria por física e matemática, tá bom? Então me aguarda que já já estamos voltando para você masterizar mais esse assunto. Bom, people, continuando aqui, terceira questão da sequência, vamos lá. Ele fala assim, no recipiente fechado de 10 litros de capacidade, são introduzidas quantidades equimolares das substâncias representadas por A2B3 e B2 que reagem segundo a reação que está dada aí na tela para você. Aí tem um gráfico aí de pressão total, né? Vou explicar como é que ele funciona. Mantidos na temperatura de 727 graus Celsius, anota isso. Com base no gráfico anterior, que usa a variação da pressão interna do sistema em função do tempo, o valor da constante de equilíbrio Kc nessas condições é igual a quanto? Bom, volta para mim e volta para a luz. Pessoal, olha só. Aqui, embora ele peça o Kc, todos os dados da questão são dados em função da pressão que eu tenho.
É óbvio que eu tenho PV igual a nRT, né? Então eu posso converter todas as pressões para o número de mols de cara, mas o melhor é que você faça isso ao final, que você acha o Kp e aí converto de Kp para Kc. É geralmente mais fácil. Em termos de conta, é geralmente mais agradável, tá? Então o que você vai fazer aqui? Então por enquanto esquece isso daqui. Vamos olhar só para cá. E aí o que está acontecendo nesse desenho? Ele está me dizendo que a pressão total do sistema é de 8, né? Inicialmente. Essa pressão total do sistema, gente, seria, no caso aqui, ó, a pressão desse gás mais desse, porque no início só tem o reagente. No início você não tem produto, então você não tem nem pressão aqui para contar para formar esses 8. No final, já é o contrário. No final, a pressão total do sistema, somando reagentes com o produto, está dando 5. Por que eu sei que essa pressão total no final? Porque essa quantidade foi diminuindo até que chega um momento que isso aqui se estabilizou, o que indica que eu cheguei ao equilíbrio, tá? Agora, vamos lá. Cuidado com esse 8. Primeira pegadinha da questão. É um 8, mas são quantidades equimolares dos reagentes. Eu tenho 2 reagentes, então vai metade para cada um. Então, quando eu começo a montar a equação aqui, ó, o que é que vai acontecer? Você vai ter o seguinte. E é sempre bom verificar se a equação já está equilibrada. Aqui já está. Mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? INITA, probabilidade, SpaceX também. Eles gostam de dar uma sacaneada no aluno, tá? Mas nesse caso não aconteceu, não. E aí eu tenho 4 aqui e 0 desse. Vou perder x desse e formar x daquele. Tá tudo 1 para 1, né? Então no final você vai ter o que, galera? Você vai ter 4 menos x desse daqui, 4 menos x desse daqui e x desse daqui, né? 0 mais x. Como que eu acho quanto que é o x? Reparando que esse x não é o número de mols, é uma pressão, tá? Como é que eu vou achar isso? Ele me deu a pressão total do sistema, não é 5. É que nem as questões anteriores, se você está obedecendo a sequência de questões que a gente está fazendo. Somando essas pressões aqui, essa soma tem que ser igual a 5. Ah, então é isso, professor Fortão? Nossa, você me fez a luz. Caramba! Então, ó, você vai ter que 4 menos x mais 4, 8 menos x, é igual a 5. Se 8 menos x é igual a 5, o x será igual a 3. 3 ATM, ok? E aí, para montar o Kp, eu preciso dessas quantidades, né? Então, você vai ter o quê? Um ATM aqui, um aqui também, e aqui 3, né? Então, o que vai ser no final o Kp da reação? É a pressão do A2B5 sobre a pressão do A2B3 vezes a pressão do B2, produtos sobre reagentes. Então, vai dar 3 dividido por 1 vezes 1, que é 3. Só que isso seria o Kp. E o cara quer o Kc, tá? Tá, tem unidade aqui, né? Vai ser ATM sobre ATM ao quadrado, ATM menos 1. Mas, por favor, gente, vamos nos prender detalhezinho. Essa nem é a pergunta da questão, tá? Mas antes que alguém levante o braço lá em casa indignado comigo, tá? Eu sei disso. Vamos ver. O Kc, posso apagar aqui, você da frente? Printa até aí, tá? Printou. Vou apagar só aqui, que não preciso mais disso. Lembrando que a nossa expressão é sempre o quê, né? Que Kp é o cacete do ratinho. E o que é esse ΔN? É a variação de mol de gás. Tem 1 mol no final aqui, né? Na proporção que eu tenho aqui na equação equilibrada. Tem 1 aqui dos coeficientes das partes gasosas. Tem 1 aqui no final de produto, menos 1 mais 1, 2 de reagentes. Então o ΔN ele vai ser igual a menos 1. Bom, como está dizendo o ΔN menos 1, e aí o Kp vai ser o quê? Vai ser o Kc. O R, para essas unidades, vai ser 0,082.
E aqui o T é em Kelvin, então pega 727 graus Celsius. Soma 273 vai dar 1000. Tudo isso cuidado elevado a menos 1. Agora ficou mole, né? Você vai ter o quê? Ó? Isso aqui vale 3, que é igual ao KC. Aqui, se a vezes 1000 vão andar 3 casas, vai dar 82 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que ficar sobre 82, né? Então 3 é igual ao KC sobre 82. E aí, meu querido, o KC será igual a 246, tá? Que é o que ele estava pedindo, tá bom? Beleza? Trancou aí, pessoal? Marca aí a letra correta e mais uma questão que a gente matou. Essas questões tem que treinar. Isso aqui, essa parte realmente é uma parte super algébrica, super de contada mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Que é bem diferente de uma abordagem, por exemplo, de uma questão de Enem. Então, de repente, está acostumado a ver equilíbrio químico no colégio, está entrando nesse mundinho de concurso militar ou de imita agora, e você deve estar estranhando bastante como que a pegada é mais aprofundada, como que a pegada é bem diferente. Ou na FUVEST também, numa específica, a pegada vai pelo mesmo caminho, tá bom? Então, por isso, a gente tem mais questão vindo por aí. Me aguarda que eu tô voltando. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma questão aqui. Joga na tela. Attention, please, né? Então, uma questão de Minas que é o seguinte. Em um balão de 2 litros foram colocados 8 mols de A, 12 mols de B e 4 mols de C. Em uma dada temperatura, o equilíbrio homogêneo gasoso foi atingido quando a concentração D ficou em 6 mols por litro. A equação do sistema químico em equilíbrio pode ser assim escrita, como está aí para vocês, né? O valor da constante de equilíbrio na temperatura da experiência será D. Bom, galera, volta para mim. Você está me dando mols, está me dando volume. Isso já serve para eu achar a concentração molar, né? Número de mol sobre volume. Não tem temperatura, não tem nada que permita transferir isso de número de mols para pressão. Então o que ele quer é o KC, tá? Tem que tomar também com cuidado para vocês não viajarem demais e ver chifre em cabeça de cavalo. Então aquele que é o KC. Então aí só deixa anotado que no final do equilíbrio a concentração do D vai ser de 6 mol por litro e o volume é de 2 litros. Mas assim, a tabela você pode preencher com segurança até o finalzinho com o número de mols mesmo. Depois, no final, a gente divide pelo volume. Isso não vai interferir no resultado, desde que, é claro, na hora de jogar para montar a constante, você use a concentração, que é dividir os números de mols que eu vou ter aqui no final pelo volume de 2 litros, tá? Então, assim, isso aí não tem problema. Acho que você estranhe e já encasquete com isso. Bom, dadas as proporções que eu tenho aqui, se eu falar que reagiu x de A, então reagiu 2x de B, dando origem a x de C e 3x de D, ok? Então, estou respeitando as proporções. E aí, no final, teremos 8 menos x, né? O que eu tinha menos o que reagiu. 12 menos 2x de B. 4 mais x de C. Aí também tem uma novidade, né, em relação às outras, né? Que eu já começo com uma quantidade, sei lá por que existente, de produto. A questão falou que tinha, então tem. E aí eu tenho 0 mais 3x, 3x aqui de D, do gás D. Lembrando que a gente sabe, para descobrir o x, como é que eu vou fazer? Que a concentração do D é de 6 mols por litro no equilíbrio. Aqui nós temos equilíbrio. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Isso aqui, número de mol sobre o volume, que é 2, tem que dar 6. Né? Concentração é mol por litro. Então acabou, né, gente? 3x igual a 12, o x vai dar 4. 4, isso em mols, hein? Lembrando que a tabela foi preenchida em mols. Então, meu amigo, eu sei que no final eu terei 8 menos x, 4 mols aqui de A, 12 menos 2x, o que acaba dando 4 também de B, 4 mais x, 4 mais 4, 8 de C, e 12 aqui do D. O nosso K será montado então como?
é a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, então aqui elevado ao cubo, sobre o produto da concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, então aqui ao quadrado, né? Aí beleza, galera. Agora sim eu vou botar o volume na história. Algumas vezes ele corta, outras vezes não. Aqui não vai, porque aqui vai ficar no final de grau 4, aqui de grau 3, né? Então tudo bem. Mas vamos botando assim, vai ficar o quê? 6 mols por litro. Aqui o do C é 8 pelo volume que é 2. 4 mols por litro. O do A vai ser 4 sobre 2 mol por litro. E o B também 4 sobre 2, só que ao quadrado. Então, tá aí. No final, o Kc que nós tantos queríamos vai ser o quê? Uma questão tranquila, né? Só prestar atenção em detalhes. 216 vezes 4 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. 4 corta com esse outro. E 216 por 2, isso dará, então, 108. Beleza, galera? Olha aí que letra que é. Joga de novo na tela, pessoal. E aí a gente está vendo que isso vai ser a letra D de dado, de Deus, tá bom? Então, galerinha, fechamos aqui a nossa primeira sequência de revisão de questões de equilíbrio químico. Tem mais outras para fazer nas nossas listas e teremos outras aulas mais à frente sobre isso. Mas só nessas aqui já dá para você ter uma boa base para fazer as outras que venham a surgir, ok? Fizemos questões aqui novas, outras do ITA, e com isso você tem um bom apanhado de questões para te preparar. Se você está assistindo a gente na parte aberta, não se esqueça, gente. Passa lá em fabricad.online, tem aula de todas as matérias, matemática, física e química, redação, português, literatura, tudo voltado aos gestos da SpaceX, IMITA, FEFON, Escola Naval, e também, claro, medicina e Enem, bem como apoio ao nível superior, que é para quem já está tomando bomba em cálculo, com equações diferenciais, tomar bomba, lê-se ferrando, tá? E precisa de uma ajuda no caso da gente. Pode deixar que vamos pegar na tua mãozinha e te tirar do poço da ignorância. Ai, tá bom? E usa o cupom MILITARES para te dar 10% de desconto em qualquer plano da área militar, seja o SpaceX, seja o IMITA, o AFEFON, Escola Naval, e venha finalmente fazer parte da nossa família. Espero que você tenha gostado de mais dessa aula. Se você está assistindo a aula aberta no YouTube, então não esquece de assinar o canal, de ativar o sininho das notificações, porque é aí que você fica tendo acesso às novidades, os motivacionais, toda e qualquer coisa que apareça na nossa parte aberta. Umas aulas ficam, outras são temporariamente colocadas, então depois são removidas e é só para assinante. E você comprova por que o FabricaD é ou será a sua melhor escolha para estudar e, com certeza, conquistar o seu sonho, tá bom? Fiquem com Deus, eu sou o Alexandre Azevedo, estou aqui contigo, sempre torcendo por você, não importa se você é ou não nosso aluno, quero muito que você se torne nosso aluno, mas permanecemos aqui na missão de elevar o nível do ensino no Brasil e ser a melhor plataforma que pensa em você, que atende a você, que te dá o total respaldo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo, valeu, tchau, tchau, galera.